Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso, poder compartilhar uma mensagem, uma palavra que edifique, transforme e restaure totalmente a nossa vida, nossa casa, nossa família, nossos sonhos, propósitos, projetos. Quanto mais tivermos conhecimento, entendimento, revelação do próprio Deus acerca da sua palavra, o quanto mais poderemos evoluir e vencer, conquistar no Senhor, prosperar muito mais no Senhor, como diz as suas sagradas escrituras, que o seu povo sofre por falta de entendimento, falta de conhecimento. E aqui no capítulo 31 do livro de Deuteronômio, olha o que Moisés disse ainda. Moisés disse ainda essas palavras a todo Israel: estou com 120 anos de idade e já não sou mais capaz de liderá-los. O Senhor me disse: você não vai atravessar o Jordão. O Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá essas nações perante vocês e vocês tomarão posse da terra delas. Josué também atravessará à frente de vocês, conforme o Senhor disse. O Senhor fará com elas como fez com Seom e Og, os reis dos amorreus, os quais destruiu totalmente a sua terra. O Senhor vai as entregar a vocês, e vocês deverão fazer com elas tudo o que lhes ordenei a vocês. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, não fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, é o que vai adiante de vós. Olha só, pois Ele nunca vai os deixar, nunca vai os abandonar. Então Moisés convocou Josué, ele disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você a repartirá com eles como herança, pois o próprio Senhor irá à sua frente, estará com você, ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo e não desanime. Olha só a instrução de Moisés, passando, na verdade, o cargo, a unção, o poder, a virtude, o que ele tinha de bom para Josué neste momento, porque o próprio Deus levantou Josué como um juiz, um líder em Israel, um homem que foi realmente temente ao Senhor, um homem que não deixou se contaminar, não estava vigiando a terra de Israel, estava espionando, aliás, a terra de Israel. Eles viram, trouxeram o relatório. Todos os outros 10 espias realmente falaram coisas negativas, ruins. Viram sim que a terra era boa, mas não confiaram no Senhor. Mas Josué e Caleb sim tiveram nele um outro espírito e assim fizeram a diferença. E aqui neste momento, nessa palavra, o Senhor estava levantando Josué em meio a todo o povo, que Moisés ia ser recolhido já com 120 anos de idade. Não que Deus não poderia usá-lo muito mais. Deus disse uma palavra nas águas de Meribá que ele não iria passar o Jordão. Então já era o tempo, e Moisés ele fez muitas bênçãos. Moisés ele teve que ter uma vida renovada, um recomeço lá no Egito, porque ele ia ser morto o próprio faraó, onde havia lei que todos os meninos iam ser, os hebreus, os meninos iam ser mortos nas águas do Nilo. E a sua mãe teve uma ideia maravilhosa, mirabolante. Eu creio que o próprio Deus colocou no seu coração, colocá-la num cesto, e aquilo foi até a filha de Faraó. Toda a história nós já lemos, que Moisés ele foi livre dos próprios crocodilos, enfim, nesse rio. Ou seja, Deus deu a liberdade, Deus deu a vitória. Teve um recomeço, depois que ele quis realmente fazer justiça com as próprias mãos, teve que fugir para o deserto, recomeçar uma nova vida naquele deserto, depois voltar novamente para liderar um povo. Você vê Deus sempre dando a Moisés novas oportunidades de fazer a diferença. E aí ele começou e chegou ao final da sua vida, e aqui dando a direção para o seu povo. E aqui no versículo 9, Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que transportavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os líderes de Israel. E Moisés lhes ordenou: ao final de cada 7 anos, no ano do cancelamento das dívidas,
durante a festa das cabanas, quando todo Israel vier apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolheu, vocês lerão essa lei perante eles, para que a escutem e reúnam o povo, homens, mulheres e crianças, os estrangeiros que moram nas suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e seguir fielmente todas as palavras dessa lei. Os seus filhos que não conhecem essa lei terão que ouvi-la e aprender a temer o Senhor, o seu Deus, enquanto vocês viverem na terra da qual tomarão posse quando atravessarem o Jordão. Você vê que a lei, a cada 7 anos, tinha que ser lida, que tinha já realmente a ordenança a cada ano sabático, tinha que ter esse cancelamento das dívidas, enfim, ao final de cada 7 anos. Então, muitas leis que já tinham sido faladas, nós já lemos muitas delas, e aqui Moisés dando a direção aos sacerdotes, os filhos de Levi, a qual transportava a arca, que eles tinham que obedecer e fazer da forma correta a qual Deus tinha assim ordenado. E olha só o 14. O Senhor disse a Moisés: o dia da sua morte se aproxima. Chame Josué e apresente-se na tenda do encontro, onde darei incumbências a ele. Então Moisés e Josué vieram e se apresentaram na tenda do encontro. Então o Senhor apareceu na tenda numa coluna de nuvem. A coluna pairou sobre a entrada da tenda, e o Senhor disse a Moisés: você vai descansar com os seus antepassados, e este teu povo logo irá prostituir-se, seguindo aos deuses estrangeiros da terra em que você vão entrar. Eles vão se esquecer de mim e vão quebrar a aliança que fiz com eles. Naquele dia vai se acender a minha ira contra eles, e eu vou me esquecer deles. Vou esconder dele o meu rosto, e eles serão destruídos. Muitas desgraças e sofrimento os atingirão, e naquele dia perguntarão: será que essas desgraças não estão acontecendo conosco, porque nosso Deus não está mais conosco? E com certeza vou esconder deles o meu rosto naquele dia, por causa de todo o mal que praticaram, voltando-se para outros deuses. Olha só como Deus, ele sabe todas as coisas. Pessoal, esse povo vai se prostituir, ele vai se contaminar. Ele sabe a fraqueza do homem, a fraqueza do ser humano, e as perguntas como eles fazem: será que Deus nos abandonou, esqueceu, não está mais conosco? E Deus diz que jamais vai abandoná-los, mas naquele momento ele iria mentir, encobrir o seu rosto naquele dia, porque era muito mal que eles praticavam, voltando-se para outros deuses. Agora escrevam para vocês essa canção e ensinem-na aos israelitas, e façam-nos cantá-la, para que eu seja uma testemunha a meu favor contra eles, quando eu os tiver na terra introduzido, onde há leite e mel com fartura, terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. E quando tiverem comida à vontade, tiverem prosperado, eles se voltarão para outros deuses e os adorarão, rejeitando-me e quebrando a minha aliança. E quando as minhas desgraças e dificuldades lhes sobrevierem, esta canção testemunhará contra eles, porque não será esquecida pelos seus descendentes. Sei o que estou disposto a fazer antes mesmo de levá-los para a terra. Eles prometiam sob juramento. Então naquele dia Moisés escreveu essa canção e ensinou aos israelitas. O Senhor deu essa ordem a Josué, filho de Num: seja forte e corajoso, pois você vai conduzir aos israelitas até que lhes prometi sob juramento que eu mesmo estarei com você. Depois que Moisés terminou de escrever num livro as palavras desta lei, do início ao fim, deu esta ordem aos levitas, que transportavam a arca da aliança do Senhor: coloque este livro da lei do lado da arca da aliança do Senhor, do seu Deus, onde ficará como testemunha contra vocês, pois sei o quão rebeldes e obstinados vocês são. Se vocês têm sido rebeldes contra o Senhor enquanto ainda estou vivo, quanto mais depois que eu morrer. Reúno na minha presença todos os líderes das suas tribos e todos os seus oficiais, para que eu fale essas palavras de modo que ouçam, e ainda invoco os céus e a terra para testemunharem contra eles. Pois sei que depois da minha morte vocês com certeza se corromperão e se afastarão do caminho que eu ordenei a vocês. Nos dias futuros, a desgraça cairá sobre vocês, porque vocês farão o que o Senhor reprova
e o provocarão a ira daquilo que as mãos de vocês terem feito. Deus já tinha toda a direção e assim a canção foi feita. E aí vamos ler amanhã no capítulo 32 a canção a qual foi dita. Aqui só para ensinar, para encerrar a leitura do capítulo 31. Moisés então recitou as palavras dessa canção do começo ao fim, na presença de toda a Assembleia de Israel. E aí amanhã vamos ler então qual foi a canção que foi realmente escrita, para que eles pudessem realmente obedecer ao Senhor, o vosso Deus. Mas como sabemos, toda a história bíblica já o que ocorreu, aconteceu, realmente se corromperam, realmente se perderam na caminhada, como já no próprio deserto, depois que Moisés foi ficar 40 dias lá com o Senhor para receber as tábuas das leis, já se corromperam tão facilmente. Esse povo era obstinado e rebelde. E hoje não há diferença, muitos de nós somos rebeldes, obstinados, esquecemos fácil do que Deus tem feito. É só passar a dor, quantas pessoas ela esquecem o Senhor. Eu tenho falado muito sobre isso, o quanto é fácil as pessoas abraçar o pecado e esquecer do Deus ao qual o salvou, da dor, do erro, do engano, da maledicência, da solidão, de tantas aflições, e como ela esquece de fazer aquilo que agrada ao vosso Deus. Nós precisamos então estar muito atentos para que jamais sejamos roubados, sejamos saqueados, envergonhados. O que no passado que ocorreu, e algo que nós sempre falamos, algo que isso já está escrito no coração de muitos, a história sempre se repete, o que muda são apenas os personagens, e hoje somos nós, os personagens atuais da nossa própria história, da nossa própria vida, e precisamos escrevê-la realmente com amor e com qualidade, com excelência para o nosso Deus, louvando e adorando, buscando toda a alma no nosso coração, para jamais possamos nos corromper com este mundo, com as situações que o mundo hoje nos oferece dia após dia, porque Deus oferece a salvação e o mundo apenas oferece diversão e coisas que vão nos entreter para sermos roubados dia após dia e saqueados. Então precisamos estar dispostos a obedecer ao nosso Deus, para sermos transformados a cada dia mais, a ser um servo fiel e aguardando nossa noiva, que é Jesus Cristo, o nosso noivo, na verdade. Nós somos a noiva, a igreja, aguardando nosso noivo, para que ele venha realmente nos resgatar deste mundo e levar para morar com ele lá nos céus, em nome de Jesus. Amém? Deus amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, essa palavra, meu Deus, revelada no nosso coração, nossa alma, e que sejamos transformados dia após dia, transportados, meu Pai, a essa realidade espiritual, ao qual precisamos ter temor no Senhor e fazer tudo conforme aquilo que te agrada, Pai. Assim eu te peço mais uma vez, quero te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito, está fazendo para fazer sobre nós, e que a sua presença ela faça a diferença de uma forma gloriosa, poderosa e sobrenatural. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, que possamos prevalecer, vencer e avançar no Senhor, prosperar de forma abundante, porque é Ele que vai dar a você o poder, a capacidade de você adquirir riquezas, poder, honra e glória, e jamais vai lhe acrescentar dor alguma, como diz na tua palavra, em Provérbios 10, 22. Deus nunca vai acrescentar dor na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe muito você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.